Olá pessoal, tudo bem? Boas notícias na área da economia, boas notícias para a Petrobras. Até parece difícil, né? Parece que não é notícia séria, parece que não é uma informação séria, mas é assim. A Petrobras continua destruída, continua endividada, né? Continua lá no cheque sem fundo há muito tempo no vermelho, mas hoje são duas informações muito importantes. A primeira delas, né, é o reflexo da informação que eu vou dizer já já. Então eu quero te dar primeiro o reflexo, depois da informação inicial. As ações da Petrobras dispararam, né? Estão fazendo bonito aí na Bolsa de Valores, fecham muito bem a semana. E por que o mercado reagiu assim? Por que as ações dispararam? Porque o governo mudou a política do preço de combustíveis, né? E mudou o quê? Inventou uma coisa sensacional, uma coisa diferente do mundo, algo que ninguém jamais fez na história. Não. Fez só o beabá, fez o básico, fez o que os outros países fazem. E o governo disse o seguinte: olha, a gente vai levar em consideração para calcular o preço do combustível a paridade da cotação internacional. É o preço que o negócio custa, que o barril do petróleo custa. Aqui, acolá, né, gente? É commodity, né? Então é o preço. Quanto é que custa? Custa tanto. Então acabou. Né? E o governo disse isso. Eu vou fazer o que todo mundo faz direitinho, né? E não vou mais ficar artificialmente controlando o preço para cima ou para baixo da gasolina. O que acontece com essa coisa de levar em consideração a paridade da cotação internacional? O efeito direto vai ser que a partir de 0 hora de amanhã, a gasolina e o diesel devem cair nas bombas para o consumidor em até 5 centavos, né? É um impacto importante e é uma sinalização muito importante para o mercado, porque é a primeira vez desde 2009 que a gente vai ter aí a redução no preço do combustível. E eu digo de novo, né? Não é o ovo de Colombo, ninguém inventou nada. Não, simplesmente o governo disse: eu vou fazer como os outros países democráticos fazem, pronto, e acabou. E com isso a gente já tem um efeito positivo para o nosso bolso, né? Ainda que sejam poucos centavos, mas ter uma redução é sempre bom, né, gente? Porque a gente só escuta aumento. E ao mesmo tempo aí as ações da Petrobras que dispararam, e isso é sensacional. Agora, o governo, né, na semana passada, conseguiu aí uma vitória muito importante em relação à Petrobras, à exploração do pré-sal, né, e eu tô devendo esse comentário para você, então eu quero emendar aqui esse assunto, porque esse assunto diz respeito ao bolso de todos nós. O que aconteceu na semana passada? Aquela PEC do pré-sal, lembra dela? É uma PEC antiga, lá do Zé Serra, estava no Senado. Aquela PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados, mesmo com a lerdeza do Rodrigo Maia, porque o presidente devagar esse Rodrigo Maia, ele é ruim de serviço, né, mas tudo bem. Mesmo com a lerdeza dele, o governo dizendo: vai meu filho, aprova, isso é importante pro Brasil, vamos lá. Ele conseguiu aprovar, não tudo que devia, porque ficaram os destaques. Sem os destaques, não tem sanção e a PEC não vira a proposta de emenda, a lei propriamente dita, né? Mas faltam os destaques ainda, isso deve acontecer, a votação dos destaques depois da aprovação da PEC do teto, mas a sinalização já é muito importante. O que essa PEC do pré-sal na prática diz? Diz o seguinte: ei Petrobras, você não é obrigada por lei a explorar o pré-sal, a ser dona de 30% de todos os poços do pré-sal, porque o governo petista, né, burro e mal intencionado, não burro não, gente, não é burro não, é mal intencionado e querendo morder cada vez mais, né, fez o quê? Olha, a Petrobras é obrigada a operar os poços de petróleo, todos, vai operar tudo, não tem conversa. E é obrigada a ser dona de 30% de todos os poços de petróleo. Ser dona do negócio não é assim, gente. Olha, eu vou chegar lá, vem aqui que é meu, né? Tipo uso capião ou tipo MST que vai lá e invade fazenda. Ser dono tem uma prerrogativa importante: dinheiro. Tem que comprar 30%. Então você tem que comprar 30%. E para você operar todos os postos de petróleo, para você ter exploração de tudo, você tem que ter equipamento, tem que ter gente, ou seja, de novo, dinheiro. A Petrobras está quebrada, foi saqueada pelo governo, não tem mais para onde andar, não tem o que fazer, né? Agora o mercado está se abrindo aos pouquinhos, né? Eu defendo a privatização, vocês bem sabem disso, mas noves fora, esse é outro assunto, né? Então a Petrobras não tinha o que fazer, e com essa decisão imbecil que foi tomada pelo governo Lula e Dilma, os governos petistas, né, uma orientação do Lula tomada aí no governo Dilma, o que acontece? O pré-sal tá parado. Não dá para explorar o pré-sal. Por que não dá? Porque a Petrobras é obrigada a fazer toda a exploração e a Petrobras não tem dinheiro. Pronto, acabou. Aí o que essa lei, essa proposta de lei que foi aprovada no Senado, né, a época em que Serra estava lá como senador, diz o seguinte: a Petrobras não é obrigada.
Só isso, gente. Não muda nada. Mas a Petrobras tem a prerrogativa. Então, ela vai chegar lá no posto X de petróleo, vai abrir a licitação e ela vai dizer assim, nesse aqui eu quero, eu tenho dinheiro, eu posso colocar dinheiro, eu quero explorar esse posto aqui, quero ser dona de 30%, pronto. Se a Petrobras disser, ei, eu não quero não, eu não tenho dinheiro, não posso, não tem como, aí acontece o quê? Abre a licitação para outras empresas poderem colocar dinheiro e fazer o pré-sal andar. Gente, é a coisa mais óbvia, mais racional que poderia acontecer. O Brasil está no vermelho ainda, precisamos tirar o Brasil do vermelho. Ponto. Há 50 bilhões de reais dando sopa por aí da indústria de petróleo. A indústria mundial de petróleo tem 50 bi para colocar aqui no Brasil. E não pode colocar, não podia colocar porque tinha essa lei imbecil dos petistas, mais imbecis ainda, para travar todo o sistema aqui da exploração do pré-sal. Então agora precisa ainda, viu, Rodrigo Maia? Aprovar os destaques logo, se mexe, porque aqui a gente não está tratando de uma coisa específica, e a Petrobras, é só a Petrobras, não. A gente está tratando aqui de geração de emprego, geração de renda, a gente está tratando aqui de empregos para milhões e milhões de brasileiros que estão aí na Rua da Amargura, colocados pela turma do PT. Então é preciso olhar com um olhar muito mais amplo. 50 bi é quase 1% do PIB, gente. Bate 1% do PIB. É muito dinheiro. E não movimenta só a plataforma de petróleo, exploração aqui, não. Movimenta toda a economia. Então é preciso fazer com que essa PEC, a votação dos destaques aconteça logo, que isso seja sancionado logo, para que esse dinheiro entre aqui no Brasil. Olha, cada vez que eu paro para pensar todas as lambanças que o governo do PT fez com o Brasil e como eles atrasaram o país, como eles jogaram o país na lona, e quando a gente coloca isso no papel, nós sofremos agora os impactos das lambanças feitas lá atrás, tanto da incompetência quanto da roubalheira, e agora a gente tem 50 bilhões de reais, batendo na porta aqui do nosso país e o dinheiro não entra, porque a PEC ainda não foi totalmente aprovada. A Câmara fez o dever de casa, mas ainda falta um pouquinho assim, e a gente ainda paga essa conta aí, essa conta da turma do PT. É isso, pessoal, curte, espalhe e compartilha, é importante você entender tudo isso, porque diz respeito à economia brasileira, diz respeito ao meu e diz respeito ao seu bolso. É isso.